Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu nunca fui mulher de acreditar em coincidência. Lá no fundo, sempre achei que as coisas chegam até a gente pelo caminho certo, na hora que precisa, nem antes nem depois. Mas quando o carteiro bateu na minha porta naquela terça-feira de agosto com um envelope amarelado, endereçado com letra de cartório, eu não pensei em destino. Pensei em dívida. Pensei em mais uma pancada da vida tentando me dobrar. Faz 4 anos que o Geraldo morreu. 4 anos de acordar com o lado da cama frio e ir dormir com o mesmo frio. A gente morava num sítiozinho de 14 hectares nos fundos de Cristalândia, no Tocantins. Terra fraca, dizia ele, mas era nossa. Depois que ele foi, o sítio virou uma coisa que eu parava de entender. Não era lar, não era fazenda, era só o lugar onde eu ainda estava. O Geraldo foi de repente, como costuma ser com os homens trabalhadores que nunca reclamam de nada. Um domingo à tarde, ele sentou na cadeira da varanda, olhou para o cerrado, e não levantou mais. O coração cedeu sem aviso, sem despedida, sem nem dar tempo de eu dizer tudo que eu tinha deixado para dizer depois. E é esse o tipo de coisa que a gente carrega sem saber como. Não a morte em si, mas o que ficou por dizer. Eu tinha 53 anos quando recebi aquele envelope. 53 anos, um par de mãos calejadas de sol e cerca, um cachorro velho chamado Faísca, que dormia na soleira da porta, e uma vida que tinha encolhido tanto que cabia dentro de 4 paredes e uma rotina sem graça. De manhã, eu tratava as galinhas. À tarde, consertava o que o tempo ia quebrando. À noite, sentava na cadeira do Geraldo. Não sei porquê, talvez para sentir que ele ainda estava ali de algum jeito, e ficava ouvindo o cerrado respirar. O cerrado tem um jeito próprio de respirar à noite. É um som que a cidade não conhece, grilos sobrepostos, um acauã distante, o vento passando devagar no capim alto como se estivesse contando segredo. Eu aprendi a gostar daquilo, aprendi a me agarrar naquilo como quem se agarra a uma reza. O envelope do cartório estava endereçado ao nome de Neuza Alcântara Figueiredo. Eu. Dentro, uma notificação de um escritório de advocacia de Palmas. Linguagem difícil, papel timbrado, assinatura que eu não conhecia. Mas o que importava estava no meio do texto, numa frase curta que eu li 3 vezes antes de acreditar. Comunica-se à herdeira indireta que, por decurso de prazo legal e ausência de outros reivindicantes, o imóvel rural, denominado Rancho Fundo, localizado no município de Novo Acordo, estado do Tocantins, com área de 42 hectares, passa a integrar o espólio de Geraldo Manuel Figueiredo, transferindo-se à sua cônjuge sobrevivente. Eu sentei na beira da cama. Rancho Fundo. Nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. Perguntei ao Geraldo uma vez se ele tinha parente em Novo Acordo. Ele disse que não. Disse que a família dele era de Goiás, que tinha vindo criança para o Tocantins, que não tinha mais ninguém. E eu acreditei porque o Geraldo não era homem de mentira, era homem de silêncio, que é diferente. Fui até Palmas de ônibus com um envelope na bolsa e o coração apertado. O advogado era jovem, óculos finos, mesa organizada demais para ser de alguém que entende a vida real. Explicou tudo com pressa, como se aquilo fosse rotina para ele. O imóvel pertencia a um tio do seu falecido marido, Antônio Figueiredo, conhecido como Seu Tonho da Grota. Faleceu há 2 anos, sem filhos, sem testamento. O inventário ficou parado. Seu marido já havia falecido antes dele, então o direito passou direto para a senhora. Eu não sabia que existia esse tio. O advogado ajustou os óculos. Muitas famílias têm histórias que não contam, senhora. Saí do escritório com uma pasta de documentos e uma sensação esquisita no peito. Não era alegria. Não era exatamente medo, era aquela coisa que a gente sente quando a vida vira uma página que a gente não sabia que existia.
Levei 3 semanas para me decidir a ir até lá. Novo Acordo fica a uns 180 quilômetros de Cristalândia. Peguei uma carona com o Zé Bill, motorista de frete que fazia aquela rota às quintas-feiras. Homem de poucas palavras, Deus o abençoe, porque eu não estava para conversa. Fiquei olhando pela janela enquanto o cerrado ia passando. Aquele mar de galhos tortos e folhas duras que a maioria das pessoas acha feio e eu acho que é a coisa mais honesta do mundo. A árvore que sobrevive à seca não precisa ser bonita. Precisa ser firme. Chegamos ao rancho no meio da tarde. O Zé Bill parou o caminhão na beira da estrada de chão vermelho e apontou para o alto de um morro coberto de vegetação fechada. É aqui o endereço que você me deu. Não tinha placa. Não tinha cerca visível da estrada. Tinha só um caminho estreito, quase engolido pelo mato, que subia em curva e sumia entre os ipês e as imbaúbas. Você volta para me buscar? Perguntei. Apareço sexta de manhã, 7 horas, ele disse. Se você não estiver aqui, eu subo. Desci com minha trouxa nas costas e fiquei parada ouvindo o caminhão afastar. O sol batia de lado, aquele sol de agosto que não tem dó, e a poeira vermelha que o caminhão levantou foi descendo devagar, como fumaça cansada. Comecei a subir o caminho. A mata dos 2 lados era fechada, mas não assustadora. Era o cerrado de sempre. Chapada, ipê amarelo seco, murici, pequi. O cheiro de terra quente com um fundo de madeira velha. Os insetos cantando no ritmo que o calor mandava. Eu conheço esse cheiro. Esse cheiro me criou. O rancho apareceu depois de uns 400 metros de subida. E eu parei. Não era o que eu esperava. Mas eu não sei bem o que eu esperava. Era uma casa baixa, de adobe, com paredes que já tinham sido brancas e agora eram da cor da chuva antiga. Telhado de barro partido em 2 ou 3 lugares. Uma varanda estreita na frente, com uma cadeira de madeira que o tempo tinha dobrado. Uma mangueira velha no quintal, tão grande que a sombra dela cobria metade do terreiro. Ao lado da casa, um paiol caído. Mais atrás, o que tinha sido um curral, as tábuas ainda de pé, mas frouxas, sem força. E no fundo do terreiro, quase na borda do mato, um poço, coberto com uma tampa de madeira escura, presa com uma corda enrolada 3 vezes. Fiquei olhando para esse poço por um tempo que não sei medir. Tinha algo nele que não era só abandono. Era como se a tampa tivesse sido posta ali, não para proteger quem caísse, mas para guardar o que estava dentro. Entrei na casa com o coração quieto, daquele jeito que a gente fica quando pressente que está entrando num lugar que vai mudar alguma coisa. Cheirava a mofo, a terra seca, a tempo parado. Na parede da sala, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena, empoeirada, com uma vela de cera derretida na frente que nunca tinha sido acesa. Na cozinha, uma chaleira velha, 2 xícaras, uma colher de pau apoiada na borda de uma panela que não tinha nada dentro há muito tempo. Na mesa, um rosário. E embaixo do rosário, dobrado com cuidado, um pedaço de papel. Peguei o papel com os dedos cuidadosos, como se fosse coisa viva. Abri devagar. A letra era trêmula, de pessoa velha ou doente. Quem vier depois de mim, não abra o poço. Tem coisa que é melhor não saber. Mas se você é da família, você vai abrir mesmo assim. Então que Deus te guarde. Dobrei o papel. Coloquei de volta embaixo do rosário. Olhei pela janela para o poço lá no fundo do terreiro. A corda enrolada 3 vezes. A tampa escura. Naquele momento, o sol começou a baixar atrás do cerrado. E a luz ficou daquela cor de brasa que só o Tocantins sabe fazer. Laranja queimado, quase vermelho, como se o céu estivesse pegando fogo devagar. E eu pensei, eu não vim aqui para abrir poço de ninguém. Vim para entender o que o Geraldo me deixou. Mas o papel ficou na minha cabeça a noite inteira. Aquela letra trêmula, aquela advertência de alguém que já foi. Tem coisa que é melhor não saber. Deitei no catre que achei no quarto dos fundos, enrolada no meu lençol que trouxe de casa, olhando o teto de barro rachado. Lá fora, o cerrado cantava.
E o silêncio daquele rancho, diferente do meu silêncio de viúva, mais antigo, mais pesado, foi me envolvendo como água fria. Eu devia ter ido embora na manhã seguinte. Devia ter pegado minha trouxa, esperado o Zé Bill, assinado os papéis em palmas e vendido aquela terra sem nem olhar para trás. Mas eu fiquei. E na tarde do dia seguinte, o sol rachava o chão e o vento levantava poeira no terreiro. Eu estava na cozinha tentando acender o fogão a lenha quando percebi que não estava mais sozinha. Quando olhei para a varanda, ele já estava lá, sentado, quieto, esperando. Não ouvi passo, não ouvi carro, não ouvi cavalo, não ouvi o capim dobrar sob peso de ninguém. Só olhei pela janela da cozinha e ele estava lá, sentado na cadeira torta da varanda como se aquilo fosse o lugar dele no mundo. Meu corpo travou na hora. Quem vive isolada aprende isso antes de aprender qualquer outra coisa. Sentir o perigo antes de entender de onde ele vem. É um instinto que a solidão afia, que o mato ensina, que a vida sem homem em casa desenvolve na mulher como se fosse um sexto sentido. A mão foi para o cabo da faca de desossar que eu tinha deixado na beira do fogão. Não foi decisão, foi o corpo decidindo por mim. Mas aí eu olhei de novo, e alguma coisa me fez hesitar. Ele não estava olhando para a porta, não estava olhando para a janela, estava olhando para o terreiro, para o poço especificamente, com aquele jeito de quem vê uma coisa que já conhece e que preferia não ver de novo. Os ombros curvados para dentro, as mãos grandes abertas sobre os joelhos, imóveis, como folhas caídas. Tinha um peso nele que não era físico. Era o tipo de peso que a gente reconhece porque às vezes carrega o próprio. Cansaço antigo, daquele que não passa com sono. Soltei a faca, mas não me afastei dela. Saí pela porta da cozinha com passos medidos, o coração batendo mais do que eu gostaria de admitir, e fui até a varanda devagar. O calor de agosto caía vertical, sem piedade, e a poeira do terreiro estava suspensa no ar, como se até o vento tivesse parado para ver o que ia acontecer. Ele me ouviu chegar, mas não se virou logo. Quando virou, eu vi o rosto. Homem de uns 60 anos, talvez mais, talvez menos. Esse tipo de homem que o sol e o sofrimento envelhecem de um jeito que confunde a conta. Pele escura, curtida de intempérie. Barba de dias, branca nas pontas, uma cicatriz fina que descia do canto do olho esquerdo até a maçã do rosto, antiga, já incorporada ao rosto como traço de nascença. Roupa simples, calça de bringasta, camisa xadrez aberta no peito, chapéu de palha na mão, seguro com os dedos como se fosse oferenda. Os olhos. Eu me lembro dos olhos mais do que qualquer outra coisa. Fundos, escuros, com uma expressão que não era ameaça nem súplica. Era algo entre os dois, como quem carrega uma verdade que pesa demais para guardar, mas que tem medo de largar. Não eram olhos de quem pede, eram olhos de quem já perdeu. "Tá com fome?" perguntei. Não sei por que essa foi a primeira coisa que saiu. Talvez porque a minha mãe sempre disse que comida é a primeira língua que a gente aprende. E a última que a gente esquece. Ele demorou um segundo. Tô. Fui para a cozinha sem dizer mais nada. Tinha arroz do dia anterior, feijão que eu tinha cozido de manhã, um pedaço de carne seca que eu trouxe de casa na trouxa, reservado para durar os 2 dias. Coloquei tudo no prato sem pensar no que ia comer eu depois. Quando se cria ouvindo que mesa é lugar de dividir, isso vira reflexo. Levei o prato até a varanda e coloquei na beira da mureta do lado dele. Ele pegou com as 2 mãos. Com as 2 mãos. Esse detalhe ficou comigo, como quem recebe coisa sagrada. Comeu devagar, em silêncio absoluto, cada colherada com uma atenção que parecia ir além da fome. Eu fiquei na porta, encostada no batente, olhando sem disfarçar. Lá atrás, na beira do terreiro, o faísca, que eu tinha deixado preso na corrente porque ia dormir fora de casa, teria latido para qualquer estranho, mas eu não tinha trazido o faísca. Estava sozinha com esse homem que tinha aparecido do nada.
E foi aí que notei. Antes de colocar a colher na boca pela primeira vez, ele tinha olhado ao redor. Não do jeito que alguém olha para apreciar o lugar, do jeito que alguém olha para reconhecer. Os olhos varrendo a varanda, a porta, a janela da cozinha, o quintal, a mangueira, e parando por fração de segundo que eu quase não vi, no poço lá no fundo. Parou no poço. Uma parada rápida demais para ser à toa. Meu estômago deu um aperto. Quando terminou de comer, ele limpou o prato com um pedaço de pão que tirou do bolso. Guardava pão no bolso, esse homem, e colocou o prato sobre a mureta com cuidado de quem não quer incomodar. Depois, me olhou de frente pela primeira vez desde que eu tinha chegado na varanda. A senhora mora aqui sozinha? Moro. Ele assentiu. Devagar. Aquele tipo de aceno que não é concordância, é confirmação de algo que já se sabia. Obrigado pela comida. Levantou, colocou o chapéu, desceu os 2 degraus da varanda e foi embora pela mesma estrada de chão que subia do cerrado, sem olhar para trás, sem apressar o passo, com aquela caminhada pesada de quem carrega coisa invisível nas costas. Fiquei parada na varanda até ele sumir na curva do caminho. O cerrado engoliu ele como engole tudo. Devagar, sem fazer barulho. Naquela noite, eu não dormi direito. Não foi medo exatamente. Foi aquela inquietação que não tem nome. O tipo que se instala quando alguma coisa acontece que parece simples demais para ser só simples. Eu ficava repassando o jeito que ele tinha olhado para o poço. A pergunta sobre eu morar sozinha. O aceno que era confirmação, não surpresa. Levantei 2 vezes para olhar pela janela para o terreiro. A tampa do poço estava lá, escura, com a corda enrolada 3 vezes. Na segunda vez que levantei, eram umas 3 da manhã, e a lua estava cheia e baixa, desse jeito que ilumina o cerrado com uma luz branca que parece mentira. E nessa luz, eu vi uma coisa que me fez segurar a respiração. Na terra batida ao redor do poço, havia marcas de pé. Marcas recentes. A terra do cerrado, em agosto, guarda pegada como argila, e aquelas marcas não estavam lá, quando eu tinha olhado para o terreiro antes de anoitecer. Alguém tinha ido até o poço durante a noite. Alguém que calçava bota de solado grosso. Fiquei na janela por um longo tempo, o coração na garganta, olhando o terreiro imóvel sob a lua. Nada se movia, só o capim alto na borda do mato, balançando de leve num vento que eu não sentia de onde estava. Voltei para o catre. Não fechei os olhos até o céu começar a clarear. Na manhã seguinte, acordei com o sol já alto e uma determinação que não sei de onde veio. Ia arrumar a casa, ia fazer um inventário do que tinha no rancho. Ia ser prática, objetiva, como mulher que toma conta das próprias coisas, ia ignorar marcas de pé, poços cobertos e papéis com letra trêmula. Varri a casa inteira, abri as janelas para arejar, catei os cacos de telha que tinham caído no quarto dos fundos, fui ao paiol ver o que tinha de aproveitável. Ferramentas enferrujadas, uma sela velha, cordas, um lampião sem querosene. Foi no paiol que eu encontrei a primeira coisa estranha. Atrás de uma lona grossa, dobrada num canto que o mato já estava começando a tomar por dentro da parede de pau a pique, havia uma caixa de madeira. Pequena, do tamanho de uma caixa de sapato, pregada com prego de cabeça larga. A madeira estava escura de umidade e tempo, mas a caixa estava inteira, como se alguém tivesse se preocupado em protegê-la. Tentei abrir, pregada firme. Peguei um martelo enferrujado que estava no chão do paiol e fui tirando os pregos um por um. A madeira rangeu, resistiu, e quando a tampa cedeu, veio um cheiro de papel velho e alguma coisa que eu não soube identificar. Um fundo adocicado e podre ao mesmo tempo, como flor murcha dentro de gaveta fechada. Dentro da caixa havia um caderno. Capa de couro, amarrada com um cordão de couro também. Já ressecado, mas inteiro. E embaixo do caderno, um envelope de papel craft, gordo, fechado com lacre de cera que alguém tinha derretido e pressionado com o polegar. A marca do polegar ainda estava lá.
Eu fiquei olhando para aquela marca por um tempo longo demais, uma impressão digital, o negativo de um dedo que um dia tinha estado vivo e quente, pressionando aquela cera ainda mole, guardando aquele segredo. De quem era esse polegar? Do seu Tonho da Grota? Do Geraldo antes de se calar para sempre? De outra pessoa que eu ainda não sabia que existia? Segurei o caderno e o envelope contra o peito, saí do paiol e fui sentar na sombra da mangueira porque precisava de ar e de espaço para pensar. Não abri, não ainda. Fiquei sentada olhando para o poço, com o caderno no colo e o envelope na mão, sentindo o peso daquilo. Não o peso físico, que era quase nada, mas o outro peso. O peso de coisa que foi guardada com intenção. Coisa que alguém não quis que sumisse, mas também não quis que qualquer um achasse. O sol batia vertical. Uma cigarra cantava no ipê mais alto, insistente, quase irritante de tão constante. E foi aí que eu ouvi. Passos na estrada de chão. Olhei. Era ele, o homem da véspera, vindo pela mesma curva do cerrado, com o mesmo passo pesado, mas dessa vez diferente. Dessa vez apressado. E embaixo do braço, apertado contra o corpo como se fosse coisa que não podia cair nem parar nas mãos de mais ninguém, havia um embrulho. Grande, pesado, embrulhado em pano de saco. Meu coração acelerou. Ele subiu o caminho sem hesitar. Passou pelo terreiro sem olhar para o poço dessa vez. Olhava para mim, só para mim, com aquela expressão que eu não tinha visto na véspera. Urgência. Eu precisava te ver. Ele disse. A voz estava diferente. Mais grave, mais seca, como garganta que passou a noite sem água. Subiu os degraus da varanda e colocou o embrulho na mesa, na mesma mesa, no mesmo lugar onde o prato tinha ficado no dia anterior, com um cuidado que contradisse a pressa com que tinha chegado. Ficou de pé, olhando para mim. Eu ainda segurava o caderno e o envelope que tinha achado no paiol. Os olhos dele desceram para o que eu tinha na mão, e algo passou pelo rosto dele. Não era surpresa, era alívio. Aquilo me perturbou mais do que qualquer outra coisa que tinha acontecido desde que eu tinha chegado ao rancho. Porque alívio significava que ele sabia. Sabia da caixa, do paiol, do caderno, sabia antes de mim. Isso aqui, ele disse. A voz mais baixa agora, quase cuidadosa. Não era para ter voltado. Eu não disse nada. Aprendi com o Geraldo que às vezes o silêncio faz a pessoa falar mais do que qualquer pergunta. Ele olhou para o embrulho na mesa. Tem coisa que a gente foge, disse devagar, como quem tira palavra por palavra de dentro de um lugar fundo e dolorido. Mas não consegue deixar para trás. Fez uma pausa. E porque você me deu comida. O sol estava alto. A cigarra parou de cantar de repente, naquele silêncio abrupto que os insetos fazem quando sentem algo que a gente ainda não sentiu. O ar ficou mais quente, mais parado, mais carregado. Eu olhei para o embrulho. O que é isso? Ele não respondeu de imediato. Foi até a cadeira da varanda, sentou, de novo como se fosse lugar dele, e ficou olhando para o terreiro por um momento. A verdade, ele disse por fim. Abriu o embrulho com mãos que eu vi tremerem um pouco. O pano de saco abrindo devagar, dobra por dobra, como se o gesto precisasse de tempo para se preparar. Dentro havia mais um caderno, mais novo que o meu, mas igualmente maltratado. Um envelope grosso e papéis dobrados, vários, amarelados nas bordas. Ele empurrou tudo para minha direção na mesa. Eu encontrei isso aqui, disse, enterrado nessa terra, há muito tempo. Meu estômago apertou. Enterrado onde? Os olhos dele foram para o poço. Eu segui o olhar, a corda enrolada 3 vezes, a tampa escura. Então por que trazer agora? Perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu sentia por dentro. Ele respirou fundo. Aquela respiração de quem está prestes a falar algo que guardou por tanto tempo, que a fala custa quase tanto quanto o silêncio custou. Porque tem coisa que a gente foge, repetiu, e dessa vez eu entendi que era uma resposta, não uma filosofia.
mas não consegue deixar para trás. Pausa. E por que você me deu comida? Aquilo não fazia sentido, ou fazia sentido demais. Peguei o envelope grosso com mãos que tentei manter firmes. Abri a aba, que estava solta. Já tinha sido aberta antes com cuidado e fechada de volta. Inclinei o envelope e os papéis deslizaram para minha mão. Fotos, velhas, coloridas daquele jeito desbotado dos anos 80. Rostos que eu não conhecia, posando na frente desse mesmo rancho, mas o rancho ainda de pé, ainda com vida, com um caminhão velho estacionado no terreiro e crianças sentadas no degrau da varanda. Assinaturas em documentos que eu não entendia bem, mas reconhecia o formato. Contratos, termos, papéis de cartório e nomes. Nomes que faziam parte de uma história que eu não conhecia, mas que, à medida que eu ia lendo, foram tomando forma de algo pesado e escuro. Um nome de fazendeiro da região que eu já tinha ouvido mencionado em Cristalândia com aquele respeito que esconde medo. O nome de um vereador de Novo Acordo. O nome de um tabelião de Palmas. E num dos contratos, no campo de testemunha, a assinatura de Geraldo Manuel Figueiredo, meu marido. Meu coração parou. Não de medo, de algo mais fundo e mais doloroso que medo. Isso aqui... Minha voz falhou no meio da frase. Isso aqui pode acabar com muita gente. O homem assentiu, devagar, com o peso de quem já sabia. Já acabou com um. O mundo pareceu parar. A cigarra não cantava mais. O vento tinha sumido. Até o calor parecia suspense. Quem? Perguntei. Ele desviou o olhar para o cerrado. Por um tempo longo, só ficamos assim. Eu com os papéis na mão, ele olhando para o mato como se estivesse pedindo licença a alguma coisa. O homem que tentou tirar isso daqui primeiro. Um arrepio subiu pela minha espinha e não desceu. E você? Perguntei. Ele demorou. Olhou para as próprias mãos. Eu fugi. A palavra ficou no ar como coisa com peso. E eu entendi, naquele momento, sentada na varanda daquele rancho esquecido, com os papéis do meu marido morto na mão e um estranho de olhos fundos à minha frente, que aquilo tudo não tinha começado com o envelope do cartório. Tinha começado muito antes. Antes de mim, antes do Geraldo, antes do silêncio que ele tinha guardado por anos e levado consigo para debaixo da terra. E agora estava na minha mão, e eu ainda não sabia o que fazer com isso. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, antes que eu pudesse perguntar o nome dele, o que ele sabia, o que o Geraldo tinha feito, o que tinha acontecido com o outro homem, o som cortou o ar. Motor, pesado, firme, vindo pela estrada de chão com a segurança de quem conhece o caminho, uma caminhonete. O homem ficou imóvel. A cor saiu do rosto dele, e num rosto daquele tom, curtido de sol, aquilo era coisa rara e assustadora de ver. Olhei para o terreiro. A estrada descia em curva até sumir no cerrado, e pela poeira levantada eu vi uma caminhonete preta, vidros escuros, vindo devagar. Devagar demais para quem usa aquela estrada por acaso. Se eles encontrarem isso aqui, ele começou, a voz num fio. Não terminou. Olhou para mim com aqueles olhos fundos e pela primeira vez, desde que eu o tinha visto, havia medo ali. Medo de verdade. O tipo que não é fraqueza, é aviso. Apertei os papéis contra o peito. A caminhonete parou do lado de fora do portão. O motor ficou ligado por uns 3 segundos. Depois desligou. E o silêncio que se seguiu foi o silêncio mais pesado que eu já senti na minha vida. 2 portas bateram. Não 3, não 4. 2. 2 homens descendo da caminhonete com aquela calma de quem não precisa se apressar porque sabe que o tempo é deles. Eu conheço esse tipo de calma. É a calma de quem tem poder. Entra, sussurrei para o homem. Ele me olhou sem se mover. Entra, repeti. E dessa vez não foi sussurro. Foi ordem. Ele entrou. Eu entrei atrás, fechei a porta de madeira e fui até a janela da sala, encostando o rosto na parede para ver sem ser vista. 2 homens no terreiro.
Um mais velho, chapéu, calça social absurda para aquele calor. O tipo de homem que se veste para intimidar, não para trabalhar. O outro mais novo, forte, camisa polo, olhando ao redor com aquele jeito profissional de quem foi contratado para notar detalhes. O mais velho olhou direto para casa, direto para a janela onde eu estava. Dei um passo para trás. "Conhece eles?" Perguntei sem tirar o olho da fresta. O homem atrás de mim demorou. "O velho é Arlindo Pacheco." O nome não me disse nada num primeiro momento. Depois disse tudo. Arlindo Pacheco era o nome que eu tinha lido nos papéis, num dos contratos, como parte de uma transação de terra que envolvia o nome do meu marido. Fazendeiro. Dono de quase tudo entre Novo Acordo e a divisa com o Maranhão, segundo o que os mais velhos de Cristalândia comentavam em voz baixa quando achavam que ninguém jovem estava ouvindo. "O que ele quer aqui?" "O mesmo que sempre quis", disse o homem. "O rancho." Bati do terreiro 3 pancadas espaçadas. O coração subiu na garganta. "Fica quieto", falei. "Não faz barulho nenhum." Fui até a porta, respirei fundo, abri. O Arlindo Pacheco tinha um sorriso que não chegava nos olhos. Daqueles sorrisos que são calculados como aperto de mão, feitos para passar segurança e fazer exatamente o contrário. "A senhora deve ser a dona Neuza", disse ele, tirando o chapéu com uma cortesia que era teatro. "Sou. Vim me apresentar. Sou vizinho antigo dessa terra aqui. Conheci o seu Tonho, que Deus o tenha." Fez uma pausa que era pausa de ator. "Ouvi dizer que a senhora herdou o rancho." "Ouvi dizer de quem?" Ele sorriu de novo. "Interior é assim, né, dona? A notícia anda mais rápido que a estrada." O outro ficou parado atrás, 2 passos olhando a casa, olhando as janelas, olhando o terreiro. Fiz questão de ficar na porta, corpo fechando a entrada, sem convidar ninguém para nada. "A senhora já deve ter percebido que o rancho está precisando de muito trabalho", disse Arlindo. "Já percebi. Eu poderia fazer uma proposta justa. A senhora pega um dinheiro bom, volta para a vida dela, e essa terra vai para quem tem condição de cuidar." Olhei para ele por um tempo que eu sabia que ia incomodá-lo. "O senhor veio ontem à noite também?" perguntei. A pergunta saiu antes de eu planejar, mas queria ver a reação. O sorriso não sumiu. Só ficou um segundo mais rígido. "Não, dona. Hoje é minha primeira visita." Mentira. As marcas de bota no chão do terreiro, pesadas demais para o homem magro que estava atrás dele, mas do tamanho certo para o homem corpulento que tinha ficado olhando as janelas. "Vou pensar na proposta", disse. "Quando eu tiver pensado, eu mando recado." "Claro, claro." Ele colocou o chapéu de volta. "Só não demora muito, dona Neuza. Terra parada é terra que dá problema." Era ameaça, vestida de conselho, mas era ameaça. Fiquei na porta até a caminhonete sumir na curva, até a poeira baixar, até o motor virar só um ronco distante e depois silêncio. Quando voltei para dentro, o homem estava sentado no chão da cozinha, costas contra a parede, como quem esperou o pior e ainda não acredita que não veio. "Como ele sabe que você está aqui?" perguntei. "Não sabe." Ele respirou. "Mas sabe que alguém está. Sabe que o rancho foi mexido." Sentei na cadeira da cozinha. Coloquei os papéis e o caderno na mesa entre nós dois. "Então me conta tudo." Ele olhou para o caderno. Demorou. Quando começou a falar, a voz saiu de um lugar fundo, como água de cisterna que não é puxada há muito tempo. O nome dele era Valdomiro. Valdinho. Todo mundo chamava. Tinha trabalhado para seu Tonho da Grota por quase 12 anos. Peão, tropeiro, o homem que sabia onde cada cerca terminava e cada riacho nascia naquele rancho. Tinha chegado jovem, sem família, sem passado que quisesse carregar, e o seu Tonho tinha dado comida, teto e trabalho sem fazer pergunta. "Homem bom, o seu Tonho", disse, "do tipo que não existe mais, mas o seu Tonho tinha um problema que os homens bons às vezes têm. Acreditava que os outros eram como ele." Lá pelos anos 90, Arlindo Pacheco tinha chegado com proposta de sociedade.
Gado em conjunto, uso compartilhado de pasto, divisão de lucro. Parecia justo. O seu Tonho assinou, trouxe testemunhas, entre elas, segundo o Valdomiro, um sobrinho novo que ele tinha chamado de Goiás para ajudar na burocracia. Geraldo, eu disse. O Valdomiro olhou para mim. Assentiu. Seu Geraldo assinou como testemunha. Não sabia do que estava testemunhando. Fez uma pausa. Ou não sabia tudo. Engoli aquilo. O contrato era fraudado? O contrato era porta. Ele falou devagar. Depois que o seu Tonho assinou, começou a aparecer outro documento, depois outro, cada um puxando o anterior. Quando o seu Tonho percebeu, metade do rancho já estava no nome do Arlindo no cartório de Palmas. E ele não brigou? Brigou. Os olhos do Valdomiro foram para o chão. O homem que brigou primeiro foi Zé Lídio, cunhado do seu Tonho. Descobriu a fraude, foi até Palmas com prova, foi até o Ministério Público. Silêncio. E? Zé Lídio afogou num riacho raso. A voz saiu sem emoção, daquele jeito que fica quando a emoção já foi gasta faz muito tempo. Disseram que era cachaça. Todo mundo que conhecia ele sabia que ele não bebia. O silêncio da cozinha ficou de outro tipo. Depois disso, o seu Tonho fechou. Guardou o que sabia, guardou o que tinha de prova e viveu o resto da vida com a boca fechada e o rancho encolhendo. Valdomiro olhou para o caderno, mas guardou tudo. Ele era homem de não jogar fora. Você sabia onde estava guardado? Sabia, mas o seu Tonho pediu que eu não mexesse enquanto ele vivesse. Disse que enquanto ninguém mexesse, ninguém precisava se preocupar. E depois que ele morreu, o Valdomiro ficou quieto por um momento. Vim buscar, ia levar para longe, sumir com isso para sempre. Respirou. Mas aí cheguei aqui e vi fumaça saindo da chaminé. Vi luz na janela. E entendi que o rancho tinha ido parar nas mãos de alguém da família. Alguém que não sabia de nada. Eu fiquei olhando para ele. Esse homem que tinha carregado esse peso por anos, que tinha fugido, que tinha voltado. Por que você não foi embora de novo? Com esses papéis, sumir, nunca mais? Ele olhou para as mãos. Porque o seu Tonho confiou em mim, disse. Simples assim. E eu falhei com ele uma vez. Não ia falhar de novo. Naquela tarde passamos horas lendo tudo juntos. O caderno do seu Tonho era um diário irregular, escrito com letra miúda de quem aprendeu a ler tarde e escreve como se cada palavra custasse. Anotações de datas, de conversas, de valores que tinham mudado nos contratos sem que ele assinasse de novo. Nomes, testemunhas, o nome do tabelião que tinha autenticado documentos que nunca existiram de verdade. E na última página do diário, uma frase só. Eu perdoei porque sou cristão, mas não esqueci porque sou homem. O envelope grosso tinha fotos, reuniões, apertos de mão, rostos que o Valdomiro foi identificando um por um. E tinha um mapa, desenhado à mão, com tinta que tinha desbotado, mas ainda dava para ler. O mapa do rancho, com marcações. No fundo do mapa, circulado 3 vezes com caneta diferente, mais nova, como se tivesse sido acrescentado depois, o poço, com uma seta. E embaixo da seta, 3 palavras. O resto está aqui. Eu e o Valdomiro nos olhamos. Lá fora, o sol estava baixando. O céu do cerrado, virando aquela cor de carvão aceso que antecede a noite fechada. E nós dois sabíamos o que precisava ser feito. Esperamos escurecer, não por medo do escuro, por medo de ser visto. Se a caminhonete do Arlindo voltasse e encontrasse a gente abrindo o poço, não ia ter conversa. Isso eu já sabia, sem que o Valdomiro precisasse dizer. Peguei o lampião do paiol, coloquei querosene que achei numa lata enferrujada, acendi. A chama pegou trêmula e foi crescendo até ficar firme. Cruzamos o terreiro em silêncio. A noite do cerrado tinha fechado rápido, como sempre fecha, sem aviso de uma vez. As estrelas estavam todas, o céu limpo de agosto, mas a escuridão embaixo era densa.
O capim alto na borda do mato balançava num vento que eu mal sentia na pele. Chegamos no poço. A corda estava dura de tanto tempo enrolada. Meus dedos foram abrindo os nós um por um, o Valdomiro segurando o lampião. Quando o último nó cedeu, a tampa levantou com um som abafado. Madeira velha soltando o ar que tinha guardado por anos. O cheiro que subiu me parou. Terra molhada, fundo e alguma coisa mais. Papel, couro, o cheiro adocicado e seco de coisa preservada de propósito. O Valdomiro abaixou o lampião sobre a abertura. No fundo do poço, seco, sem água há muito tempo, havia uma lata de mantimento grande, daquelas de banha, fechada com fita e parafina derretida ao redor da tampa. Como desce? Perguntei. Tem uma argola de ferro na parede interna, ele disse. O seu Tonho me mostrou uma vez, olhei para ele. Então desce você. Demorou uns 10 minutos. Fiquei de joelhos na beira do poço, segurando o lampião lá embaixo, ouvindo o esforço dele na descida, o atrito da bota na parede de pedra. Depois, o som da lata sendo forçada. Depois, o silêncio de quem está olhando para algo que não esperava ver. Valdomiro. Tô aqui. Ele respondeu, a voz estranha. O que tem? Uma pausa longa. Mais fotos, documentos. Outra pausa. E uma fita cassete, gravação. Alguém tinha gravado alguma coisa e enterrado no fundo de um poço seco para não ser achado. Ou para ser achado só por quem soubesse onde procurar. Ele subiu com a lata abraçada ao peito. Entramos rápido, tranquei a porta. Fechei as janelas com o pano que usei de cortina improvisada desde que cheguei. Abrimos a lata na mesa da cozinha. As fotos eram mais recentes que as outras. Anos 90, talvez 2000. Reconheci o Arlindo mais jovem, mais cabelo, mesmo sorriso. Ao lado dele, numa das fotos, um homem de terno que o Valdomiro reconheceu como o tabelião de Palmas. E numa foto menor, desbotada, tirada de longe com câmera simples, meu coração parou. O Geraldo, mais jovem, uns 30 anos, parado na porta desse mesmo rancho, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto do meu marido em 22 anos de casamento. Medo. O Geraldo estava com medo nessa foto. Dobrei o papel. Não consegui olhar mais. Ele sabia, eu disse. Não era pergunta. O Valdomiro ficou quieto um momento. Ele descobriu depois que assinou. Quando foi descobrir, já era tarde. E não fez nada? Fez. Ele respirou. Foi embora, sumiu do rancho, sumiu do Tocantins, foi para Cristalândia, recomeçou. Pausa. Acho que ele achou que sumir era proteger você. Fiquei com isso. Fiquei com o peso disso. O Geraldo, que eu tinha amado e enterrado, carregou esse negócio por anos e nunca disse uma palavra. Nem no fim, quando o coração cedeu, nem quando podia ter me olhado e dito, Neuza, tem um rancho, tem uma história, tem uma coisa que precisa ser acertada. Ficou quieto, e foi embora quieto, e deixou para mim. Não como herança, como confissão. A fita cassete era o problema. Não tinha toca-fita no rancho, não tinha em Novo Acordo tão cedo. O Valdomiro disse que conhecia um homem em Miracema que ainda tinha um aparelho velho. Miracema são 3 horas de estrada, eu disse. São. Olhamos um para o outro. Amanhã cedo, ele disse. Antes que o Arlindo volte, guardei tudo dentro da minha trouxa. Os papéis, as fotos, o caderno do seu Tonho, a fita. Coloquei a trouxa embaixo do catre, deitei em cima e fiquei olhando o teto. O Valdomiro dormiu no catre do outro quarto. Ou não dormiu. Como eu não dormi. Às 2 da manhã, eu ouvi. Um motor distante, cortando o silêncio do cerrado. Vindo devagar. Parou antes de chegar no portão. Fiquei rígida no catre, os olhos abertos no escuro, a respiração contida. O Valdomiro apareceu na porta do quarto. Eu sabia que era ele pelo contorno, pela altura, sem dizer nada. Ficamos assim por uns 5 minutos que pareceram 1 hora. O motor não voltou,
Mas os dois sabíamos. Eles estavam contando o tempo, estavam esperando a hora certa. E a hora certa deles estava chegando mais rápido do que a nossa. Saímos antes do sol. O céu ainda estava naquele roxo escuro de madrugada que antecede o amanhecer, quando os pássaros ainda não decidiram se vale a pena cantar. Eu tinha enrolado a trouxa com os documentos num pano de saco por cima, amarrado com corda, jeito de quem carrega mantimento, não de quem carrega prova de crime. O Valdomiro foi na frente, abrindo o caminho pelo mato lateral, evitando a estrada principal, onde a caminhonete tinha parado na madrugada. Descemos pelo fundo do cerrado, abrindo passagem no escuro com um facão que eu tinha achado no paiol. A vegetação fechada rangia dos dois lados. Galho de murici arranhou meu braço, deixou um risco que eu só vi sangrar depois, quando já estava longe demais para se importar. O chão estava irregular, raiz, buraco de tatu, pedra solta, e eu ia tropeçando e me recuperando no escuro com aquela determinação silenciosa de quem não tem a opção de cair. O Valdomiro andava bem no mato. Sabia onde pisar, sabia onde o chão cedia e onde era firme. 12 anos, naquele rancho, tinham imprimido aquele terreno no corpo dele, de um jeito que nem os anos de fuga tinham apagado. Chegamos à estrada principal, uns 500 metros abaixo do rancho, já longe do trecho onde a caminhonete costumava parar. O céu tinha clareado o suficiente para ver a poeira vermelha da estrada e o perfil das árvores contra o azul que ia nascendo. "Tem como pegar carona daqui?" perguntei. "Tem um ônibus que passa às 6h30, ele disse. "Vem de Novo Acordo, vai até Miracema. Para nessa curva ali. Você sabe o horário de ônibus." Ele olhou para mim com aquela expressão que era quase um sorriso, mas não chegava lá. "Passei muitos anos pensando em fugir", disse. "Aprendi os horários de tudo que sai daqui." Sentamos na beira da estrada, cada um num lado, a trouxa entre nós. O cerrado acordava aos poucos. Primeiro um bem-te-vi, depois um João de Barro, depois aquela massa de som que vai crescendo até virar o coro completo da manhã. Eu gosto desse momento. Sempre gostei. O Geraldo dizia que eu acordava cedo demais, mas eu acordava cedo porque queria pegar esse momento, quando o dia ainda não tinha decidido o que ia ser e tudo ainda era possível. Naquela manhã, o momento não tinha paz nenhuma, mas tinha aquela luz bonita do cerrado que nasce sempre igual, independente do que a gente está carregando. "Me conta mais sobre o seu Tonho", eu disse, mais para ocupar o silêncio e o medo do que por curiosidade. O Valdomiro ficou um momento quieto, olhando a estrada. "Homem que trabalhava a vida inteira e não reclamava de nada", começou. "Levantava às 4, dormia às 9, não bebia, não jogava, não brigava com ninguém. Tinha uma fé quieta, não o tipo que fica falando de Deus toda hora, mas o tipo que a gente percebia na maneira que ele tratava os outros. Nunca mandei ninguém embora com fome do rancho dele. Nunca." Pausa. Quando o Arlindo começou a tomar as terras dele, ele ficou mais quieto ainda. Não de fraqueza, de pensamento. Ficava horas sentado na varanda olhando para o cerrado, como se estivesse pedindo conselho para alguma coisa que não respondia. "E o Zé Lídio? O cunhado que morreu?" O Valdomiro respirou fundo. Zé Lídio era diferente do seu Tonho. Era bravo, era falador, não engolia desaforo. Quando descobriu a fraude, foi direto. Foi até Palmas, procurou advogado, procurou o Ministério Público. Fez uma pausa. Voltou de Palmas dizendo que tinha conseguido audiência, que ia ter investigação. E aí afogou num riacho raso. Numa semana, o silêncio entre nós tinha o peso disso tudo. O seu Tonho sabia que tinha sido assassinato? Sabia. A voz do Valdomiro ficou mais baixa. E foi aí que ele mudou de estratégia. Parou de brigar. Deixou o Arlindo pensar que tinha ganhado e foi juntando tudo. Cada prova, cada papel, cada foto, cada conversa que conseguiu gravar escondido e foi guardando. Disse para mim uma vez: "Valdinho, quando eu morrer,
isso tudo vai continuar existindo. E um dia vai chegar nas mãos certas. Eu pensei nisso. Nas mãos certas. Nas mãos de uma viúva que nem sabia que o marido tinha assinado um papel naquele rancho, que tinha herdado terra que ninguém queria porque o que ela guardava era perigoso demais. Será que o seu Tonho sabia que ia ser eu? Ou será que a vida tem esse jeito de colocar a coisa certa nas mãos de quem ainda não sabe que é capaz de carregar? O ônibus chegou às 6h40, atrasado como todo ônibus de interior que se preza, levantando uma poeira vermelha que ficou no ar por um bom tempo depois que ele parou. Entramos, pagamos, sentamos nos fundos. O ônibus tinha umas 8 pessoas, todas com aquela cara de quem acorda cedo por necessidade e não por escolha. Ninguém olhou pra gente com atenção. Ninguém precisava. Miracema do Tocantins era uma cidade pequena de calçadas largas e casas baixas, com aquele jeito de interior que ainda não decidiu se quer crescer. Chegamos por volta das 9h30 da manhã, com o sol já castigando e a minha sede de 3 horas de ônibus sem água. O homem que o Valdomiro conhecia se chamava Osmar. Morava numa casa de fundo de quintal perto da rodoviária, aposentado, ex-técnico de som de um clube que tinha fechado nos anos 90 e que nunca tinha se desfeito de nenhum equipamento, porque equipamento bom não se joga fora. A casa dele cheirava a borracha velha, a eletrônico esquentado, a café forte. Ele nos recebeu sem fazer muita pergunta. O tipo de homem que já viu coisa suficiente na vida para saber que pergunta demais às vezes custa caro. O toca-fitas era um deck de 2 pistas, preto, com botões grandes de plástico amarelado pelo tempo. O Osmar limpou a cabeça leitora com um cotonete e álcool, com o cuidado de um cirurgião, antes de aceitar a fita. Pode ter perdido qualidade, avisou. Fita velha assim, guardada do jeito errado, às vezes não tem mais nada. Tenta, eu disse. Ele colocou a fita. Apertou o play. Por uns 3 segundos, só ruído de estática. Aquele chiado branco que é o som do silêncio analógico. Eu prendi a respiração sem perceber. O Valdomiro ficou imóvel ao meu lado. Depois a voz veio, uma voz de homem velho, cansada, com aquela clareza de quem está falando sabendo que pode ser a última vez, escolhendo cada palavra como quem escolhe o que vai deixar depois de partir. Hoje é dia 12 de março. Não sei o ano que isso vai ser ouvido, mas sei que vai ser ouvido por alguém que precisa saber. Era o seu Tonho. Eu nunca tinha ouvido a voz dele na vida, mas sabia que era ele com uma certeza que não precisava de prova. Arlindo Pacheco Mendonça falsificou minha assinatura em 3 documentos registrados no cartório do primeiro ofício de Palmas, nos anos de 1993, 95 e 98. O tabelião que autenticou esses documentos se chama Raimundo Ferreira das Neves. Raimundo sabia que eram falsos. Foi pago para autenticar. A voz parou, chiado. Depois voltou. Zé Lídio Carvalho não afogou. Zé Lídio foi levado. Quem levou foi um homem chamado Dico Barroso, que trabalha para as fazendas do Arlindo até hoje. Eu vi o caminhão do Dico na estrada do Riacho naquela noite. Anotei a placa. Tá aqui nos papéis. Eu senti as mãos tremerem. Não foi decisão. Foi o corpo respondendo ao peso do que estava ouvindo. Uma voz de dentro de uma fita, dentro de um poço enterrado por anos, dizendo o nome de quem matou um homem e saiu impune. Eu guardo tudo isso porque sou cristão e acredito que a verdade não morre junto com a gente. Acredito que um dia alguém vai ouvir isso e vai fazer o que eu não tive coragem de fazer. Não me culpem pela covardia. Eu tinha medo, e medo é humano. Nova pausa. Mais longa dessa vez. Se você é da minha família e está ouvindo isso, eu pedi perdão a Deus pelo que não fiz. Agora estou pedindo a você que faça. Não por mim, pelo Zé Lídio, pela terra que é nossa por direito. E pela sua própria consciência, que vai cobrar se você fechar os olhos de novo. A fita continuou girando, só estática. Depois parou.
O Osmar tirou a fita com cuidado e me entregou sem dizer nada. Homem sábio. Às vezes a maior gentileza que existe é não falar. Eu fiquei com a fita na mão por um tempo. O Valdomiro estava olhando para o chão, os ombros curvados, aquele peso que ele carregava há anos manifestando no corpo de uma forma que eu podia ver. Você já sabia do Dico Barroso? Perguntei. Ele assentiu, devagar. Sabia que o Dico tinha estado lá, não tinha prova. Agora tem. E o Dico ainda está na região. Trabalha nas fazendas do Arlindo até hoje. Vi ele na cidade mês passado. Fechei a mão em volta da fita. O seu Tonho tinha razão. A verdade não tinha morrido com ele. Tinha ficado ali, dentro de uma lata de banha, no fundo de um poço seco, esperando. Esperando por quem? Por mim? Eu era uma viúva de Cristalândia que tratava galinha e consertava cerca. Não era delegada, não era advogada, não era ninguém com poder de fazer nada, mas tinha aquela voz na fita, e tinha os papéis, e tinha o nome de um homem morto que merecia mais do que um riacho raso como epitáfio. Ficamos na casa do Osmar até o meio da tarde, reorganizando tudo, fazendo lista do que havia em cada documento, que nome aparecia em qual papel. Osmar trouxe café, trouxe pão, ficou na outra sala sem perguntar nada, mas eu vi que ele ficou perto da janela da frente por um bom tempo, olhando a rua. Homem que sabe quando a coisa é séria. Foi ele que bateu na porta da sala às 2 da tarde com uma expressão que me disse tudo antes de ele abrir a boca. Tem uma caminhonete preta andando devagar pela rua. Segunda vez que passa. Eu e o Valdomiro nos olhamos. Nos encontraram mais rápido do que eu esperava. Ou talvez eu soubesse que iam encontrar e não quisesse acreditar. Tem saída pelos fundos? Perguntei para o Osmar. Tem, sai no beco, beco vai até a rua de trás. Me levantei, peguei a trouxa, olhei para o Valdomiro. Você vai ter que decidir agora, eu disse. Ele me olhou sem entender. Decidir o quê? Se vai continuar fugindo ou se para aqui? O silêncio entre nós durou pouco, mas foi o tipo de silêncio que tem peso de anos dentro. Valdomiro olhou para as mãos. Aquelas mãos que tinham trabalhado 12 anos naquele rancho, que tinham carregado aquele segredo por mais anos ainda, que tinham tremido quando abriu o embrulho na minha varanda. Levantou o olhar. Eu paro aqui, disse. E pela primeira vez, desde que eu o tinha visto sentado na cadeira torta da varanda, esperando, com os olhos de quem já perdeu tudo, pela primeira vez, ele parecia um homem que tinha escolhido alguma coisa. Não fugido, escolhido. Então vamos, eu disse. E saímos pelos fundos, com a voz do seu Tonho guardada dentro da trouxa e o nome do Zé Lídio guardado dentro do peito, enquanto a caminhonete preta passava pela rua pela terceira vez, sem saber que já era tarde demais. A verdade já tinha saído do poço. E não volta para dentro de poço coisa nenhuma. Tem uma coisa que o interior ensina que a cidade nunca vai entender. Que a justiça, quando chega, não chega como trovão. Chega como chuva de começo de tempo. Devagar, quase imperceptível. Uma garoa fina que a gente duvida se vai virar aguaceiro ou secar antes mesmo de molhar o chão. E a gente fica olhando o céu sem saber, com aquela mistura de esperança e desconfiança que só quem já foi enganado pelo tempo muitas vezes consegue sentir. Foi assim que a justiça chegou para mim, devagar, com cheiro de papel molhado e sala de espera. Mas chegou. O Osmar conhecia um homem em Miracema, que conhecia uma mulher em Palmas, que trabalhava num escritório de advocacia ligado a uma organização que cuidava de conflitos fundiários no Tocantins. É assim que as coisas funcionam no interior. Não por sistema, não por instituição, mas por corrente humana, uma pessoa puxando a outra como nó de rede. Esse homem se chamava Doutor Hélio. Não era advogado famoso, não tinha escritório de mármore, não usava terno caro. Tinha uma sala pequena no segundo andar de um sobrado antigo no centro de Palmas,
com pilhas de processo em todas as superfícies horizontais e um ventilador de mesa que oscilava sem parar, como se também estivesse nervoso. Chegamos lá na manhã seguinte, eu e o Valdomiro, depois de passar a noite num quarto de pensão barata que o Osmar arranjou, onde eu não dormi quase nada, e fiquei até de madrugada relendo os papéis do Seu Tonho com uma lanterna pequena, tentando guardar tudo na cabeça como quem estuda para a prova que não pode reprovar. O Dr. Hélio nos recebeu sem cerimônia. Mandou a recepcionista, uma menina jovem de cabelo preso que tinha aquele jeito sério de quem escolheu profissão difícil por convicção, buscar café, e ficou nos ouvindo por quase 2 horas sem interromper, só anotando às vezes num bloco amarelo com caneta azul. Quando terminou de ouvir, ficou em silêncio por um momento olhando as anotações. Depois olhou para mim. A senhora entende que isso pode demorar? Entendo. E que pode ser perigoso enquanto não estiver nas mãos certas e protegido. Já percebi isso também. E mesmo assim a senhora quer continuar? Olhei para a janela. Lá fora, Palmas seguia sua vida de cidade. Trânsito, buzina, gente com pressa que não sabe o que carrega de descuido. Pensei no Geraldo, naquela foto em que ele estava na porta do rancho com medo no rosto. Pensei no Zé Lídio, que foi até Miracema cheio de coragem e voltou para morrer num riacho raso. Pensei no Seu Tonho, que passou o resto da vida calado, guardando prova num poço e pedindo perdão a Deus pela covardia. Pensei que às vezes a coragem não é a ausência do medo, é fazer a coisa certa mesmo com o estômago embolado de medo. Quero continuar, eu disse. O Dr. Hélio trabalhou rápido, com aquela eficiência discreta de quem já navegou em água turva antes. Na mesma tarde, fez cópias autenticadas de todos os documentos em 3 cartórios diferentes. Guardou um conjunto com ele, mandou outro conjunto por motoboy para um advogado parceiro em Brasília e registrou uma 3ª cópia em firma, reconhecida com data e hora. Se alguma coisa acontece com qualquer um de nós, explicou, o material já está distribuído, não tem como sumir com tudo ao mesmo tempo. Eu nunca tinha pensado em proteção desse jeito. Como se a verdade precisasse de cópias para sobreviver, como semente que se planta em vários lugares para garantir que ao menos uma brota. Faz sentido. A vida toda eu plantei assim. A fita cassete foi o elemento mais delicado. O Dr. Hélio chamou um técnico de sua confiança que digitalizou o áudio naquela mesma tarde, transformando a voz do Seu Tonho em arquivo de computador que podia ser copiado infinitas vezes e enviado a qualquer lugar do mundo por e-mail. Quando o técnico me mostrou a forma de onda do áudio na tela, aquelas ondulações que representavam a voz de um homem morto, eu senti alguma coisa estranha no peito. O Seu Tonho tinha falado para uma fita de plástico numa casa sem energia elétrica, no meio do cerrado do Tocantins. E agora a voz dele estava num computador, pronta para cruzar o país em segundos. Ele não podia imaginar isso quando gravou, mas ele acreditou que a verdade encontraria o caminho, e encontrou. O Valdomiro prestou depoimento formal na delegacia de Palmas 2 dias depois. Eu fui com ele. Ficamos sentados no corredor de plástico duro por quase 3 horas antes de entrar, sem falar muito, ouvindo o barulho burocrático da delegacia. Impressora, telefone, passos, uma discussão abafada numa sala do fundo. O Valdomiro ficou o tempo todo com as mãos abertas sobre os joelhos. Aquele gesto que eu já tinha reconhecido como o jeito que ele tinha de se segurar quando estava nervoso. Na hora de entrar, ele parou na porta e me olhou. Se acontecer alguma coisa comigo depois disso, disse a voz baixa, sem drama, como declaração de fato. A senhora vai continuar? Vou, eu disse, sem hesitar. Ele assentiu. Entrou. Eu fiquei do lado de fora. E foi ali, naquele corredor de delegacia com cheiro de desinfetante e café velho, sentada numa cadeira de plástico azul desbotado, que eu chorei pela primeira vez desde que tinha chegado ao rancho. Não chorei com barulho. Não foi o tipo de choro que pede atenção.
Foi aquele choro quieto de dentro, que vem quando a gente finalmente para de correr e deixa o peso pousar. Chorei pelo Geraldo e pelo silêncio que ele tinha carregado. Chorei pelo seu Tonho e pela fé que ele tinha depositado em alguém que nem existia ainda quando ele enterrou aquela lata. Chorei pelo Zé Lídio, que eu nunca conheci e que mereceu mais do que um riacho como resposta para sua coragem. E chorei por mim também. Pela mulher que tinha achado que a vida tinha acabado quando o Geraldo morreu, que tinha reduzido a própria existência ao tamanho de um sítio de 14 hectares e uma rotina sem esperança, que precisou de um rancho esquecido, um homem estranho de olhos fundos e uma fita dentro de um poço para lembrar que ainda estava viva e que estar viva significa alguma coisa. As investigações levaram meses. Não vou mentir dizendo que foi simples ou que foi limpo. Teve obstáculo. Oficial que tentou engavetar o processo, documento que sumiu da mesa de cartório e precisou ser recuperado pela cópia de Brasília. Ameaça por telefone numa madrugada que não chegou a ser mais do que voz, mas que me fez ficar acordada olhando o teto por horas. O Arlindo Pacheco tinha muito dinheiro e muita influência, mas tinha um problema que o dinheiro não resolve. A verdade já estava em lugares demais. Já tinha sido ouvida por pessoas demais. O Dr. Hélio tinha acionado uma organização de direitos humanos que cuidava especificamente de conflito fundiário. E essa organização tinha contatos em Brasília, e esses contatos tinham interesse político em fazer barulho com exatamente esse tipo de caso. A voz do seu Tonho na fita foi o elemento que mudou tudo. Não pelos nomes que ele citou, os advogados disseram que isso sozinho não seria suficiente, mas pelo que estava embaixo dos nomes. A data, a placa do caminhão do Dico Barroso, o número do processo no Ministério Público que tinha sido arquivado sem investigação. Detalhes que combinavam com outros documentos, que abriam fio que puxava outro fio, que ia desmontando a história oficial peça por peça como parede de adobe molhada. O Dico Barroso foi o primeiro a ceder. Homem que fez coisa por dinheiro não tem a mesma resistência de homem que fez por crença. Quando percebeu que as provas o cercavam por todos os lados, negociou. E quando negociou, abriu o que sabia sobre o Arlindo com uma minúcia que nenhum documento teria conseguido. O Arlindo foi indiciado 6 meses depois da nossa visita ao Dr. Hélio. O tabelião Raimundo foi cassado e respondeu o processo. O vereador, cujo nome aparecia nos papéis, renunciou antes de ser investigado formalmente, que é o jeito covarde, mas que também é jeito de reconhecer que estava errado. O rancho ficou comigo. Não foi decisão que tomei de uma vez. Foi chegando como as decisões verdadeiras chegam. Aos poucos, por camadas, até que um dia eu percebi que já estava decidida sem ter percebido o momento exato em que decidi. Voltei ao rancho de Novo Acordo 3 semanas depois dos primeiros depoimentos, quando o Dr. Hélio disse que a situação estava estável o suficiente para eu ir sem risco imediato. Fui de ônibus de novo com minha trouxa nas costas, mas dessa vez sem o peso do segredo junto. Esse peso tinha ficado nas mãos de gente que sabia o que fazer com ele. Subi o caminho do cerrado com o sol da tarde nas costas. A casa estava igual. Adobe branco desbotado, telha partida, varanda com a cadeira torta, a mangueira grande no quintal, o paiol caído. E o poço no fundo do terreiro, com a corda já solta, a tampa encostada na parede, aberto. Fui até lá. Olhei para dentro. Era só um poço seco. Pedra, terra. Silêncio. Uma argola de ferro na parede interna que o Valdomiro tinha usado para descer. Nada mais. Nada assustador, nada misterioso. Nada que explicasse o peso que aquele buraco no chão tinha carregado por tantos anos. Mas os poços são assim. O que assusta não é o fundo, é o que a gente imagina que tem lá dentro antes de olhar. Peguei a tampa de madeira e apoiei de lado, contra a parede do curral. Ia precisar de água. Ia precisar limpar o poço, ver se tinha lençol freático abaixo, perfurar mais se necessário.
Ia precisar consertar o telhado, reforçar as paredes, trabalhar o paiol. Ia precisar de tempo e de braço e de disposição. Tinha tudo isso. Fazia anos que eu tinha tudo isso e não tinha para onde direcionar. O Valdomiro voltou 2 meses depois. Não eu que chamei. Ele apareceu uma manhã, subindo o caminho do cerrado, com uma mochila nas costas e um sorriso pequeno, que era a coisa mais próxima de leveza que eu tinha visto no rosto dele. Vim ver se precisa de mão, disse, parado no começo do terreiro, chapéu na mão, com aquela postura de quem pede, mas não suplica. Eu estava no telhado, substituindo telha partida, com um sol de rachar que castigava minha nuca sem piedade. Olhei para baixo. Sabe mexer com adobe? Sei. Sabe construir cerca de arame farpado? Sei fazer dormindo. Sabe cozinhar? Ele pensou. Feijão eu faço. Feijão serve, eu disse. Pode entrar. Não vou romantizar o que veio depois. Não foi fácil. Rancho abandonado por anos não se recupera em semanas. Se recupera em suor, em decisão tomada de manhã e executada até a noite, em dia que a coisa não sai certa e precisa ser feita de novo. O Valdomiro trabalhou com a dedicação de alguém que está pagando dívida que só ele sabe o tamanho. Eu trabalhei com a convicção de alguém que finalmente encontrou o lugar certo para gastar a energia que estava sobrando desde que fiquei viúva. Aos poucos, o rancho foi tomando forma. O telhado ficou inteiro. As paredes foram recebendo cal nova, brancas outra vez. O paiol foi derrubado e reconstruído de madeira nova que o Valdomiro foi buscar numa serraria em Novo Acordo. O curral foi reformado, as tábuas velhas substituídas, e o poço foi limpo, aprofundado, e voltou a dar água. Água boa, fria, com aquele gosto de terra que a água de interior tem e que quem nasce bebendo aprende a reconhecer como sabor de casa. Na tarde em que o poço deu água pela primeira vez, eu fui até lá com um copo e tirei a primeira água com a corda nova que tinha comprado em Miracema. Levantei o copo contra a luz do fim do dia, aquela luz laranja do cerrado que não tem igual, e olhei a água dentro do copo ficar parada e limpa. Bebi. Fria. Boa. O Valdomiro estava do meu lado. Não disse nada. Mas tirou o chapéu, segurou contra o peito e ficou assim por um momento. Eu entendi. Era uma espécie de respeito. Uma espécie de encerramento. O poço que tinha guardado a verdade agora guardava a água. Cumpriu os 2 propósitos que poço tem. Guardar o que precisa ser guardado e dar o que a vida precisa para continuar. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estava na parede da sala, eu limpei com cuidado, num dia de chuva fina que caiu em março e deixou o cerrado com aquele cheiro de terra molhada, que é o cheiro mais bonito que existe. Coloquei uma vela na frente. Acendi. A primeira vela que aquela imagem recebia, pelo menos desde que eu tinha chegado. Talvez a primeira em muito tempo. Fiquei olhando a chama por um momento. Pensei no Geraldo, no silêncio que ele tinha guardado. Eu tinha passado meses com raiva desse silêncio. Raiva de ele não ter me contado, raiva de ele ter carregado aquilo sozinho, raiva de ter me deixado pegar um peso que era dele também. Mas naquela tarde de chuva, olhando a chama da vela, a raiva foi dando lugar a uma compreensão que dói de um jeito diferente da raiva. Mais fundo, mais permanente, mais parecido com amor do que com mágoa. O Geraldo tinha fugido porque tinha medo. Tinha ficado quieto porque tinha medo. Tinha ido embora de um passado complicado e tentado construir uma vida simples e limpa em Cristalândia, com uma mulher que ele amava, num sítio pequeno que era deles, longe de tudo que tinha dado errado. Ele não era covarde, era humano, e a diferença entre as duas coisas é que a covardia a gente escolhe, e a humanidade a gente só descobre quando o medo pesa demais. Eu o perdoei ali, na frente daquela vela, não em voz alta, não com palavras. O perdão verdadeiro não precisa de discurso, só precisa de um momento em que a gente solta o peso e deixa ele pousar no chão, fora do peito, onde não machuca mais da mesma forma. Soltei.
e senti a diferença. Uma tarde, já no começo do inverno. O inverno do Cerrado, que é só uma chuva mais constante e um céu mais carregado, sem frio de verdade. Eu estava sentada na varanda quando o Valdomiro saiu da cozinha com 2 copos de café e me entregou um sem dizer nada. Sentamos os dois olhando o terreiro, a mangueira grande balançando de leve, o capim do cerrado lá no fundo, verde agora, vivo, diferente do ocre seco de agosto que eu tinha encontrado quando cheguei. "Você tem família?" perguntei. Nunca tinha perguntado antes. "Tive", ele disse. "Uma filha. Mora em Goiânia. A gente perdeu o contato quando eu fugi. Você vai procurar ela?" Ele olhou para o café. "Tô pensando." "Pensa logo", eu disse. Ele virou para mim com aquele quase sorriso. "A senhora é direta." "Sou velha", respondi. "Não tenho tempo para rodeio." Ele riu, de verdade dessa vez. Um riso baixo, curto, como coisa que não estava acostumada a sair, mas saiu mesmo assim. Fiquei com aquele som no ouvido por um tempo depois que ele foi embora. O som de alguém rindo depois de muito tempo sem motivo. É um dos sons mais bonitos que existem. Sobre o que aconteceu com o Arlindo Pacheco, não vou me alongar muito. Ele foi processado. O processo andou com a velocidade que processos no Brasil andam. Devagar, com revés, com advogado tentando cada ângulo possível, mas andou. A última notícia que o Dr. Hélio me deu era que o caso ia a julgamento no ano seguinte, com as provas todas admitidas, incluindo o áudio digitalizado do seu Tonho. A voz de um homem morto, gravada num rancho sem energia no meio do cerrado, ia ser apresentada num tribunal de Palmas. Tem algo nisso que eu não consigo chamar de outra coisa senão milagre. Não o tipo de milagre de aparição ou de cura, o tipo mais discreto, mais cotidiano, mais parecido com a vida real. O milagre de coisa que deveria ter sido perdida, não ter sido perdida. De verdade que deveria ter morrido com seu guardião não ter morrido. De alguém ter tido fé suficiente para gravar uma voz, enrolar 3 vezes uma corda, tampar um poço e acreditar que um dia alguém ia abrir. Teve uma noite, já fazia quase 1 ano que eu estava no rancho, em que acordei com um sonho. Não me lembro bem o que era o sonho. Só me lembro da sensação que tinha alguém na varanda, sentado na cadeira torta, quieto. Levantei, fui até a janela. A varanda estava vazia, mas a noite estava bonita. Lua cheia, baixa, daquela cor de ouro que só a lua do cerrado tem. O terreiro todo iluminado, a mangueira com a sombra longa projetada no chão, o poço com a borda de pedra brilhando de umidade. Fiquei olhando por um tempo. E tive uma sensação que não sei explicar com precisão, mas que vou tentar. Era como se o rancho estivesse em paz. Não o tipo de paz que é ausência de problema, o tipo de paz que é presença de algo certo, como quando a gente termina uma tarefa que estava atrasada há muito tempo. E o alívio não é de prazer, mas de equilíbrio restaurado. Que as coisas voltaram para o lugar onde deveriam estar. Voltei para a cama, dormi fundo. Hoje de manhã eu acordei com o bem-te-vi cantando no galho da mangueira como canta toda manhã, insistente e pontual como só bem-te-vi sabe ser. Tratei as galinhas, tirei água do poço, fiz café. Sentei na varanda com o copo quente nas 2 mãos, como o Valdomiro tinha segurado o prato de comida naquele primeiro dia, com aquele respeito de quem recebe coisa importante, e fiquei olhando o cerrado acordar. O capim verde balançando no vento de manhã. Os ipês lá no fundo com aquele amarelo que não pede licença. O céu de Tocantins, azul desse jeito que só o cerrado tem. Um azul que parece pintado com intenção, como se o céu aqui soubesse que é belo e não precisasse se esforçar. Pensei no envelope amarelado que o carteiro tinha trazido naquela terça-feira de agosto. Pensei no caminho estreito, engolido pelo mato, que eu tinha subido pela primeira vez com a trouxa nas costas e o coração apertado. Pensei na cadeira torta da varanda e no homem que tinha aparecido nela sem fazer barulho,
com olhos de quem já perdeu e com uma história dentro que era maior do que ele conseguia carregar sozinho. Pensei no poço, na corda enrolada 3 vezes, no papel com letra trêmula que dizia "tem coisa que é melhor não saber". E pensei que o seu Tonho estava errado nessa parte. Não existe coisa que é melhor não saber. Existe coisa que dói de saber. Existe coisa que assusta. Existe coisa que chega na hora errada, na mão da pessoa que menos esperava, e exige mais do que essa pessoa achava que tinha para dar. Mas melhor não saber? Não. Porque saber muda alguma coisa. Mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando a gente fica acordado olhando o teto de madrugada com o coração na garganta, saber muda alguma coisa. Na história de alguém que foi embora, na vida de alguém que ficou, no peso de uma consciência que, no fim das contas, é a única coisa que a gente leva quando vai. O Geraldo não me contou o que sabia, mas deixou que eu chegasse até aqui. Não sei se foi acidente, não sei se foi providência, não sei separar as duas coisas com precisão, e acho que não precisa. Sei que estou aqui, num rancho que era de um homem que acreditou que a verdade sobrevive, bebendo água de um poço que guardou essa verdade por anos. Acordando todo dia para o mesmo bem-te-vi que canta, como se o dia fosse sempre a primeira vez. E sentindo com uma clareza que nenhuma palavra vai dar conta de traduzir direito, que a vida não acabou quando o Geraldo foi, que recomeçou, de um jeito que eu nunca teria escolhido, mas de um jeito que, olhando para trás, não trocaria por nenhum outro. O rancho tem 42 hectares de terra do Cerrado do Tocantins. O poço tem água boa. Eu tenho, pela primeira vez em 4 anos, a sensação de estar exatamente onde preciso estar. Que isso seja suficiente. Que isso seja tudo.